Eles trouxeram a semente de volta à vida por acidente. 2 meses após o pequeno rover ter morrido na sua cratera, um novo módulo de aterragem caiu na mesma região. Era maior, mais pesado e construído com um objetivo principal: aproximar-se da esfera negra sem repetir o destino do último robô. Os engenheiros deram-lhe uma blindagem mais forte, barramentos de energia redundantes e software que poderia reiniciar seções de si mesmo se os sinais ficassem estranhos. O plano era simples: estacionar nas proximidades, observar, não tocar, deixar a semente repousar sem perturbações e ver se ela fazia alguma coisa por conta própria. O novo rover saiu sob um sol forte e baixo. As suas rodas deixaram marcas frescas sobre as marcas mais antigas, suavizadas pela poeira. À frente, a máquina morta ainda estava congelada, com o braço travado e a garra meio fechada em torno do objeto escuro. A semente não parecia diferente das fotos distantes. Lisa, preta, meio enterrada. Se não soubesse a história, seria apenas mais uma rocha estranha. O novo rover parou a uma distância segura. Os instrumentos foram ligados um por um: radar, térmico, radiômetros. Todos os canais que podiam ser configurados para ouvir foram configurados e deixados abertos. Durante 3 dias, nada aconteceu. A semente permaneceu fria, sem brilho no ultravioleta, sem alteração na forma, sem dados estranhos adicionais na telemetria. A equipa na Terra revezava-se a olhar para linhas planas e imagens cinzentas, perguntando-se se o espetáculo tinha acabado. Talvez a semente já tivesse feito o seu trabalho quando sussurrou para aquela estrela distante. Talvez estivesse morta, uma ferramenta abandonada que não deveria ser usada 2 vezes. No 4º dia, alguém notou uma variação. O ruído de rádio de fundo do fundo da cratera aumentou uma fração. Não muito, apenas o suficiente para causar um pequeno aumento em vez de uma linha reta num gráfico. O momento coincidiu com um cálculo orbital em que quase ninguém na sala de controlo tinha pensado desde o lançamento. A cada poucos anos, Próxima Centauri brilha mais intensamente em raios-x e rádio por curtos períodos. É uma estrela inquieta, pequena e turbulenta a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Um satélite projetado para monitorar essa atividade enviou um breve relatório: evento menor, nada ameaçador, rotina. O registro temporal dessa erupção, menos o tempo de viagem da luz entre as estrelas, apontava para uma erupção na atmosfera de Próxima. O registro temporal do aumento do ruído de rádio de fundo da cratera, sem nenhuma dedução, correspondia ao tempo em relógios humanos. Lado a lado na tela, eles formavam um padrão perfeito demais para ser coincidência. Ninguém esperava que a semente se importasse com Próxima. O primeiro mapeamento da sua última transmissão antes da morte do micro-rover apontava para um aglomerado muito mais distante. Um conjunto perfeito de pontos a centenas de anos-luz de distância. Os novos dados sugeriam um segundo canal, um alvo mais próximo, ou um repetidor. Antes que alguém pudesse fazer mais do que lançar teorias, a própria cratera começou a brilhar. Começou em frequências que nenhum olho podia ver. A superfície da semente aqueceu alguns graus. A sua pele negra absorveu a luz solar e reteve-a, em vez de a refletir. Então, linhas tênues apareceram, as mesmas costuras que o primeiro rover tinha visto, mas mais brilhantes desta vez. Traçavam uma geometria delicada sobre a esfera, como circuitos ou veias. A garra do rover morto, ainda presa a uma das bordas, acendeu em resposta. O metal que ficara frio por semanas refletia uma luz que não deveria estar ali. As câmaras do novo rover forçaram seus limites, tentando acompanhar a mudança. Então, a semente se moveu. Não muito, não longe, mas o suficiente para levantar poeira. O braço manipulador congelado se moveu bruscamente, como se algo dentro do objeto o tivesse puxado. Todo o conjunto se torceu, se deslocou e então se libertou suavemente. A garra abriu-se, as articulações do rover morto flexionando sem energia à medida que a força passava por elas. A semente rolou alguns centímetros pela inclinação rasa do fundo da cratera e parou numa pequena cavidade. Assim que se acomodou, as costuras na sua superfície reorientaram-se, fluindo como linhas líquidas para apontar para o mesmo ponto no céu. Foi nesse momento que as pessoas perceberam que não estava apenas a acordar, estava a apontar. Todas as antenas que podiam virar-se para a Lua viraram-se. Radiotelescópios em 3 continentes giraram as suas estruturas de aço
e compósito para fixar as coordenadas da cratera. Os receptores ampliaram as suas bandas à procura de qualquer coisa fora do lugar. A primeira explosão quase derrubou alguns deles. Não era alto no sentido humano. Não se teria ouvido nada estando perto do módulo de aterragem com o ouvido nu, mesmo que houvesse ar. Mas nos instrumentos, o sinal veio como uma faca, estreito, focado, denso com estrutura. Da órbita, uma pequena sonda retransmissora observou algo ainda mais estranho. Era uma câmara destinada a estudar a superfície lunar em luz visível e infravermelha. Agora via uma lança de brilho fraca e fina como um lápis a subir da cratera. Não era branca, não era uma cor simples. Sob filtragem, dividia-se em faixas que não correspondiam às linhas espectrais normais. Era como o fantasma de um feixe, quase imperceptível, mas reto como uma régua. Não se espalhava nem se abria em leque. Eleva-se da semente, atravessou a fina estrutura do antigo rover, passou pela casca parcialmente sombreada do novo módulo de aterragem e continuou a subir, saindo da fraca gravidade da Lua, para o espaço aberto. O feixe não estava apontado para a Terra. Ele se desviou, cortando a escuridão em direção a um ponto preciso entre constelações familiares. Quando os técnicos sobrepuseram a sua linha nos mapas estelares, o alvo ficou claro. Desta vez, não era próxima, não era o aglomerado distante da primeira mensagem, uma estrela catalogada sob um código seco, tipo G, ligeiramente mais fria que o Sol, situada a cerca de 40 anos-luz da Terra. Um sol tranquilo, de aparência comum, sem nada de especial. Até aquela noite, nunca tinha recebido mais do que algumas medições enfadonhas numa pesquisa. Agora, todos os observadores sérios do planeta tinham a sua designação gravada na memória. A semente manteve o feixe estável por exatamente 9 minutos. Na Terra, a corrida para capturar dados tornou-se caótica. Os receptores ficaram sobrecarregados ao tentar rastrear a modulação que saltava entre frequências mais rápido do que os filtros automáticos conseguiam acompanhar. O software que tinha sido criado para lidar com pulsares lentos e quasares ruidosos travou sob a precisão de um sinal projetado. Alguns observatórios tiveram que recorrer ao modo bruto, gravar tudo, classificar depois. Os discos rígidos ficaram cheios até a borda. Os sistemas de refrigeração dos componentes eletrônicos frontais gritavam enquanto os componentes funcionavam nos limites que só tinham atingido em testes. O novo rover pagou um preço diferente. A poucos metros do SEED, banhado pelas margens de sua emissão, ele tremia. Poeira dançava em seus painéis solares. Pequenos arcos rastejavam sobre as bordas metálicas expostas enquanto os campos subiam e desciam em padrões rápidos demais para os sistemas de segurança. Os roletes em suas juntas guinchavam reclamações silenciosas. Os monitores de energia viram picos de corrente que não foram projetados para tolerar. Os circuitos de proteção tentaram ligar e desligar, mas a influência do SEED atrapalhou os tempos. O cérebro do rover fez o equivalente digital a cerrar os dentes e aguentar. Em algum momento no meio dos 9 minutos, uma nova camada apareceu no sinal. De perto, nos dados da própria cratera, uma banda lateral cresceu. Ela viajava sob o feixe principal, com apenas uma fração de sua força. Sua estrutura era diferente, menos complexa, mais quadrada. O padrão correspondia a algo que os analistas já tinham visto antes nas gravações da primeira ativação da semente. Não era um aperto de mão alienígena puro, era um fluxo misturado. Parte dele parecia a semente a falar com a sua estrela. Parte dele parecia a semente a falar sobre a Lua, os rovers, os módulos de aterragem, sobre nós. Então, tão abruptamente quanto começou, o feixe desligou-se. As costuras brilhantes no casco da semente desapareceram. A temperatura baixou. A poeira assentou. A cratera voltou a ficar cinzenta e silenciosa, com uma máquina morta e outra danificada, quase morta, a fazer guarda. O relé em órbita não viu nada além da escuridão. As antenas de rádio na Terra perderam o seu pico acentuado e voltaram ao habitual chiado cósmico. Durante vários longos segundos, ninguém falou nos seus auscultadores. O mundo, ou pelo menos a pequena parte dele que acompanhava o evento em tempo real, prendeu a respiração.
A primeira reprodução completa dos dados capturados levou 14 horas. As equipas trabalharam em paralelo, limpando o ruído dos instrumentos, alinhando as linhas temporais de diferentes observatórios, comparando o que tinha sido visto da órbita com o que tinha sido ouvido no solo. O feixe em si, quando convertido para uma forma mais limpa, era assustadoramente elegante. A sua base carregava o que pareciam ser sequências de calibração, números primos, proporções geométricas, uma declaração de inteligência que qualquer matemático reconheceria. Sobreposta a isso, havia algo mais denso, como um transportador de informações comprimidas. Ninguém sabia dizer o que continha, apenas que usava um esquema de codificação que os computadores humanos não compreendiam imediatamente. A banda lateral, porém, era mais simples. Quando ampliada e visualizada em 2 dimensões, ela se transformava em uma imagem. Não uma imagem nítida que pudesse ser pendurada na parede, mas como um mapa de contorno, linhas, gradientes, picos e vales na intensidade do sinal. Quando um jovem analista sobrepôs esse mapa fantasmagórico a um mapa topográfico da região lunar ao redor da cratera, o encaixe foi quase perfeito. A semente havia enviado um modelo do local onde se encontrava, o terreno ao redor, as posições dos 2 rovers e do módulo de aterragem, até mesmo o anel de vidro raso do seu próprio impacto. Era como se, enquanto falava para as profundezas, tivesse se virado e feito um esboço rápido e rudimentar do seu local atual e o tivesse anexado à conversa. Uma pequena etiqueta, um endereço de retorno. As pessoas discutiram sobre o que isso significava. Alguns disseram que era óbvio. A semente era uma sonda. Agora ela havia ligado para casa. Não apenas uma, mas 2 vezes, fornecendo coordenadas. Aqui é onde estou. Aqui está o que está perto de mim. Se alguém ou alguma coisa do outro lado se importasse, agora eles tinham um mapa preciso para encontrar uma rocha sem ar com uma nova infestação interessante. Outros adotaram uma linha mais otimista. Talvez o mapa não fosse para invasão. Talvez fosse um marcador. Aqui é onde uma espécie inteligente o suficiente para construir máquinas vive perto o suficiente para captar um sussurro. Se quiser dizer olá, aponte para aqui. Os engenheiros que suaram para construir o rover tinham as suas próprias preocupações, mais imediatas. A sua máquina estava a morrer novamente. Nas horas após o feixe ser desligado, os seus sistemas começaram a falhar, um após o outro, não de forma explosiva, não de uma forma que sugerisse um ataque direto, mas como o colapso lento de algo que tinha sido empurrado para além dos limites do seu design. Os contadores de radiação estavam acima do normal, mas não eram letais. Os registros térmicos não mostravam derretimento. No entanto, quando enviaram comandos, as respostas demoravam ou nem chegavam. Os setores de memória piscavam offline. Um motor de roda encravou a meio de uma curva. O rover ainda conseguia ver a semente, ainda conseguia medir o seu alcance, só não conseguia mover-se. Fizeram o que puderam, remendando, reatribuindo funções, desviando energia de sistemas não críticos. Conseguiram girar a câmara uma última vez, apenas o suficiente para capturar a semente em close. A esfera parecia inerte, sem luz, sem movimento. No contraste forte do meio-dia lunar, poderia muito bem ser um pedaço de obsidiana. A última coisa que o rover enviou foi aquele círculo perfeito e congelado no centro da imagem. Então, o seu transmissor apagou-se, deixando a cratera mais uma vez como um lugar silencioso, iluminado apenas pelo sol implacável. Na Terra, ninguém dormiu muito nos dias que se seguiram. Os dados do feixe estavam agora armazenados em segurança em dezenas de arquivos reforçados. Equipas em diferentes países e fusos horários revezavam-se para analisá-los a partir dos seus próprios ângulos. Matemáticos, criptógrafos, físicos, até mesmo artistas foram chamados por sua capacidade de ver padrões onde outros não viam. A mensagem básica, aquela que certamente era destinada a ouvidos distantes e não locais, permanecia teimosamente opaca. A pequena etiqueta na sua borda, o mapa de poeira e metal no fundo da cratera, parecia uma palavra clara e simples no final de uma frase que ninguém conseguia ler. E pairando sobre tudo isso estava a silenciosa constatação que todos se esforçavam para não dizer em voz alta. Se a semente podia despertar num horário que nenhum humano havia definido, transformar-se numa antena precisa e alcançar anos-luz, com um feixe que ninguém na Terra poderia ter construído, então ela estava a funcionar num relógio que não se importava muito com os horários humanos.
A explosão de 9 minutos poderia ter sido apenas um passo em uma sequência estabelecida muito antes de qualquer macaco inteligente pegar uma pedra. Em algum lugar, a 40 anos-luz de distância, uma estrela havia sido atingida. Em mais 40, ou 4, ou 400, algo poderia responder de uma forma que não poderia ser ignorada. A única coisa que os humanos realmente fizeram, com os seus rovers, as suas antenas parabólicas e a sua captura frenética de dados, foi testemunhar um clique num mecanismo mais antigo e maior do que toda a sua história. No início, o mundo em geral não sabia onde encaixar este evento na sua história sobre si mesmo. Era grande demais para ser colocado ao lado do tempo e das eleições, abstrato demais para despertar as reações viscerais de uma ameaça visível. Nenhuma cidade desmoronou, nenhuma luz se apagou. A lua parecia a mesma nos telescópios dos quintais. Como sempre, apenas aqueles que observaram o feixe nos dados sentiram o chão inclinar-se sob seus pés. Para eles, a questão não era se algo extraordinário havia acontecido. Era o que fazer agora que isso havia acontecido. Não havia protocolo para acabamos de ver um dispositivo na nossa lua a falar com uma estrela a meio caminho da vida. Alguns queriam contar a todos imediatamente na linguagem mais direta possível. Vimos uma máquina que não foi feita por nós. Ela está ativa, está conectada, não está sozinha. Eles argumentavam que esconder tal verdade, mesmo que temporariamente, era um segundo tipo de arrogância sobreposto ao primeiro, que há tanto tempo assumia que o céu estava vazio. Outros aconselhavam paciência. Compreender o conteúdo do feixe tinha prioridade sobre anunciar a sua existência. Se o que ele trazia era um aviso, um conjunto de instruções, ou mesmo apenas uma declaração de intenções, era melhor compreendê-lo antes de lançá-lo na imaginação coletiva. Nas salas de estar e nos pequenos cantos online, onde partes da história já haviam vazado, os debates ultrapassaram o âmbito acadêmico e foram direto para o pessoal. Se estamos na rede de outra pessoa, perguntou alguém, isso faz de nós convidados, inquilinos ou intrusos? Outra pessoa rebateu que talvez essas palavras não se aplicassem. As redes não se importavam com o que os seus pacotes pensavam sobre serem encaminhados. Uma voz mais discreta sugeriu que talvez a metáfora certa não fosse vizinhos ou invasores, mas jardineiros e vegetação selvagem. 13/Atlas, a semente, o feixe, a estrela distante, tudo isso poderia ser parte de um sistema de poda e cultivo em escalas demasiado longas e amplas para que a mente humana se sentisse confortável. Os meses transformaram-se numa espécie de espera suave. Nenhum segundo feixe surgiu da cratera. A estrela distante não brilhou novamente de forma que se destacasse do seu cintilar normal e silencioso. A semente, quando vista por passagens orbitais de acompanhamento, permaneceu exatamente onde tinha rolado, uma marca escura em imagens de alta resolução, não diferente de uma rocha de basalto para qualquer olhar casual. A única pista de que algo havia mudado estava nos arquivos e nas mentes daqueles que continuavam a abrir os mesmos ficheiros, executando novas análises, na esperança de que alguma reviravolta negligenciada no padrão se resolvesse repentinamente em compreensão. Isso nunca aconteceu, mas pequenas consistências surgiram, proporções que se repetiam, desfasamentos de tempo que sugeriam ciclos, o suficiente para provar que o feixe não era uma improvisação única, mas um passo dado por algo que seguia um caminho há muito traçado. Uma nova geração de estudantes começou a escolher suas áreas de estudo com a semente em mente. Alguns seguiram para a radioastronomia, sonhando em estar no observatório certo na noite certa, quando a estrela distante finalmente fizesse algo inconfundível. Outros escolheram a robótica planetária, querendo construir o próximo rover, aquele que desceria novamente àquela cratera com pernas mais resistentes e uma mente mais inteligente. Alguns, atraídos pela estranheza de tudo isso, escolheram disciplinas que não tinham ligação direta com o espaço. Linguística, antropologia, filosofia. Eles fizeram perguntas sobre como uma espécie deveria se comportar ao descobrir que sua lua não é apenas uma rocha, mas um nó em uma malha invisível. Na própria lua, a poeira começou lentamente a suavizar as bordas dos rastros ao redor da cratera. A levitação eletrostática e os micrometeoritos fizeram seu trabalho lento e paciente.
Em poucas décadas, as marcas das pernas do módulo de aterragem e das rodas dos rovers se confundiriam com o ruído geral do regolito, embora o anel de vidro da chegada da semente provavelmente durasse mais tempo. A esfera negra, mais dura e estranha do que qualquer coisa natural ali, resistiria muito além disso. Se ninguém voltasse, ela permaneceria lá durante ciclos de frio, e frio ainda mais intenso, observando uma estrela que já havia chamado, esperando por um sinal que poderia chegar daqui a 1 ano, ou 10, ou 10 mil. E em algum lugar inimaginavelmente distante, mas perto o suficiente para ser desenhado num mapa humano, um ponto de luz pairava em outro céu. Ao seu redor, talvez, uma infraestrutura zumbia com energias e escalas que faziam os feixes das crateras lunares parecerem sussurros. Naquele lugar, em algum momento que já poderia ter passado ou que poderia estar muito à frente, um tique fraco teria chegado, uma semente a reportar-se de um sistema pequeno e brilhante com um mundo demasiado barulhento. O que foi feito com esse relatório não era uma história que a humanidade pudesse ainda contar. Tudo o que podia fazer sob o seu próprio sol modesto era manter os seus instrumentos aquecidos, a sua curiosidade mais aguçada do que o seu medo e os seus olhos voltados para o pedaço de escuridão que a semente tinha escolhido.